Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais cercados de dúvidas do mundo farmacêutico, a Tadalafila. Nós vamos desvendar tudo sobre ela, para que serve, como exatamente ela age no nosso corpo, as diferenças entre as dosagens, os nomes comerciais, os efeitos colaterais e, claro, as precauções que você precisa ter. Aqui no canal, nós lemos e, sempre que possível, respondemos as perguntas nos comentários. Por isso, sinta-se à vontade para deixar sua dúvida, compartilhar sua experiência ou até mesmo contar sua história. A sua vivência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para se sentir menos sozinha. E juntos, criamos uma comunidade de apoio e conhecimento. Antes de começarmos, um aviso essencial. Este vídeo é totalmente educativo. O nosso objetivo é informar e tirar dúvidas, mas ele nunca substitui a consulta com um profissional de saúde. Todo e qualquer tratamento com medicamentos, incluindo a Tadalafila, deve ser iniciado e acompanhado por um médico. Combinado? Então, bora lá entender esse fármaco. Para começar, o que é a Tadalafila? Ela pertence a uma classe de medicamentos chamada de inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ou, para facilitar, inibidores da PDE5. Esse nome parece um trava-línguas, eu sei, mas entender o que ele significa é a chave para desvendar o funcionamento não só da Tadalafila, mas também de outros medicamentos famosos, como a sildenafila. Pense na PDE5 como uma enzima, uma espécie de controlador que atua em certas partes do corpo. A principal fama da Tadalafila, sem dúvida, vem do seu uso no tratamento da disfunção erétil, que é a dificuldade de obter ou manter uma ereção firme o suficiente para atividade sexual. Mas o que muita gente não sabe é que ela tem outras indicações muito importantes. Uma delas é o tratamento dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna, o famoso aumento benigno da próstata, uma condição que afeta muitos homens, principalmente com o avançar da idade. Além disso, em uma formulação e dosagem específicas, a Tadalafila é usada para tratar a hipertensão arterial pulmonar. Esta é uma condição séria, onde a pressão nas artérias dos pulmões fica muito alta, dificultando o trabalho do coração. Então, como você pode ver, estamos falando de um medicamento versátil, que atua em diferentes sistemas do nosso corpo para resolver problemas distintos. Agora, vamos à parte que todo mundo quer saber: como ela funciona? Para explicar isso de um jeito simples, vamos usar uma analogia. Imagine que os vasos sanguíneos do pênis são como mangueiras de jardim. Para que a ereção aconteça, essas mangueiras precisam se alargar, se dilatar, para permitir que um grande volume de sangue, ou seja, de água, entre e as deixe rígidas. Esse processo de dilatação é controlado por uma substância química chamada óxido nítrico, que por sua vez ativa um mensageiro chamado GMP cíclico, ou CGMP. O CGMP é o carinha que dá a ordem para os músculos lisos dos vasos sanguíneos relaxarem, permitindo que a mangueira se encha de sangue. É ele quem abre a torneira, por assim dizer. No entanto, o nosso corpo tem um mecanismo de controle para que a ereção não dure para sempre. E aqui entra a nossa enzima do nome complicado, a fosfodiesterase tipo 5, a PDE5. A função da PDE5 é destruir o CGMP. Ela é como alguém que vem e fecha a torneira. Em homens com disfunção erétil, muitas vezes a PDE5 age rápido demais ou o corpo não produz CGMP suficiente. O resultado é que a torneira fecha antes da hora e a ereção não se sustenta. O que a Tadalafila faz? Ela age como uma segurança que impede a PDE5 de fazer o seu trabalho. Ao inibir, ou seja, bloquear a PDE5, a Tadalafila permite que o CGMP permaneça ativo por mais tempo. Com mais CGMP por aí, os vasos sanguíneos ficam relaxados por um período maior, a torneira fica aberta, o fluxo de sangue aumenta e a ereção se torna possível e mais duradoura. É fundamental entender um ponto aqui.
A tadalafila não causa uma ereção espontânea. Ela não é um botão de liga-desliga. Ela apenas facilita o processo natural. Isso significa que o estímulo sexual ainda é absolutamente necessário. Se não houver estímulo, não haverá liberação de óxido nítrico. Não haverá produção de CGMP e o medicamento não terá sobre o que agir. Ele prepara o terreno, mas quem inicia a construção é você. E como ela ajuda na hiperplasia prostática benigna? Os sintomas dessa condição, como dificuldade para urinar, jato fraco e a necessidade de ir ao banheiro toda hora, acontecem porque a próstata aumentada comprime a uretra. A tadalafila, ao promover o relaxamento da musculatura lisa, não só dos vasos sanguíneos, mas também da próstata e da bexiga, ajuda a aliviar essa pressão. Isso melhora o fluxo urinário e diminui o desconforto. É como se ela afrouxasse um cinto que estava apertado demais, permitindo que tudo flua melhor. Já no caso da hipertensão arterial pulmonar, o princípio é o mesmo: relaxamento dos vasos sanguíneos, só que neste caso, o foco são as artérias dos pulmões. Ao dilatar esses vasos, a tadalafila reduz a pressão dentro deles, diminuindo a sobrecarga sobre o coração e melhorando a capacidade do paciente de realizar atividades físicas e respirar com mais facilidade. Uma das características que tornou a tadalafila tão popular e a diferenciou de suas concorrentes é a sua longa duração. Ela é frequentemente apelidada de pílula do fim de semana. E por quê? Por causa da sua meia-vida. Meia-vida é o tempo que o corpo leva para eliminar metade da dose do medicamento. A da tadalafila é de aproximadamente 17 horas e meia. Isso se traduz em um efeito que pode durar até 36 horas. Essa longa janela de ação oferece uma espontaneidade que outros medicamentos da mesma classe, com duração de 4 a 6 horas, não proporcionam. Com a tadalafila, não há aquela pressão de tomar o comprimido e ter uma corrida contra o relógio. Isso, para muitos casais, representa uma melhora significativa na qualidade de vida e na intimidade, tirando o foco do planejamento e devolvendo-o para a espontaneidade do momento. Vamos falar sobre as apresentações e dosagens, porque aqui as coisas ficam bem interessantes e a escolha depende muito do objetivo do tratamento e do estilo de vida do paciente. Basicamente, existem duas formas principais de usar a tadalafila para a disfunção erétil: o uso sob demanda e o uso diário. O uso sob demanda é feito com as dosagens de 10 e 20 miligramas. O paciente toma um comprimido cerca de 30 minutos a 2 horas antes da atividade sexual. A dose inicial recomendada geralmente é de 10 miligramas. Se o efeito não for o esperado e o paciente não tiver efeitos colaterais significativos, o médico pode aumentar para 20 miligramas. Se, por outro lado, a dose de 10 miligramas funcionar bem, mas causar algum incômodo, o médico pode reduzi-la. A dose máxima diária é de 20 miligramas e não se deve tomar mais de um comprimido por dia. A grande vantagem aqui é a potência do efeito no momento necessário. A desvantagem é a necessidade de planejar. E é aí que entra a segunda opção, o uso diário. Para essa modalidade, as doses são bem menores, geralmente de 2,5 ou 5 miligramas. O paciente toma um comprimido todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, independentemente de quando planeja ter relações sexuais. Qual a lógica por trás disso? Ao tomar uma dose baixa todos os dias, você mantém um nível constante do medicamento no sangue. Isso significa que você está, teoricamente, pronto para atividade sexual a qualquer momento, sem precisar tomar um comprimido antes. Essa abordagem devolve completamente a espontaneidade e é ideal para homens que têm uma vida sexual mais ativa e frequente, ou para aqueles que simplesmente não querem a pressão de ter que se lembrar de tomar o remédio antes. Para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, a dose padrão é de 5 miligramas uma vez ao dia. E aqui está uma grande vantagem. Se o paciente tem tanto a disfunção erétil
Quanto aos sintomas da próstata aumentada, a dose diária de 5 mg pode tratar as duas condições de uma só vez. É um tratamento 2 em 1, o que é uma mão na roda para muita gente. Já para a hipertensão arterial pulmonar, a história é outra. O tratamento é mais complexo e as doses são mais altas. Geralmente, a dose recomendada é de 40 mg por dia, que costuma ser administrada como 2 comprimidos de 20 mg de uma vez. Este uso é muito específico e deve ser monitorado de perto por um médico especialista, como um cardiologista ou pneumologista. Falando em nomes, a tadalafila é o nome do princípio ativo da substância química. O nome de marca original, o primeiro a ser lançado no mercado, é o Cialis. No entanto, após a quebra da patente, diversos laboratórios passaram a produzir a versão genérica, que é simplesmente chamada de tadalafila, seguida do nome do laboratório. Além do genérico, existem também os medicamentos similares, que têm outros nomes comerciais, mas contêm o mesmo princípio ativo. É importante saber que o medicamento genérico passa por rigorosos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, para comprovar que tem a mesma qualidade, segurança e eficácia do medicamento de referência. Ou seja, ele age da mesma forma no corpo e produz o mesmo efeito. A grande diferença, geralmente, está no preço, que costuma ser bem mais acessível. Portanto, não tenha receio de usar o genérico, desde que seja de um laboratório de confiança e, claro, prescrito pelo seu médico. Agora, vamos para uma parte crucial: os efeitos colaterais. Nenhum medicamento é isento deles, e com a tadalafila não é diferente. A boa notícia é que a maioria dos efeitos adversos é de leve a moderada e tende a desaparecer com o tempo, à medida que o corpo se acostuma com a medicação. Os efeitos colaterais mais comuns estão diretamente ligados ao mecanismo de ação do remédio, que é a dilatação dos vasos sanguíneos. Se ela dilata os vasos do pênis, também pode dilatar vasos em outras partes do corpo, certo? E é daí que vem os problemas. A dor de cabeça é o efeito mais relatado e acontece pela dilatação dos vasos sanguíneos na cabeça. Outro efeito comum é a ruborização facial, aquela sensação de rosto quente e avermelhado. A congestão nasal, ou nariz entupido, também pode ocorrer pelo mesmo motivo: dilatação dos vasos do nariz. A indigestão ou azia acontece porque o medicamento pode relaxar o músculo que fecha a passagem entre o esôfago e o estômago, permitindo o refluxo do ácido gástrico. Dores nas costas e dores musculares também são relativamente comuns, especialmente com doses mais altas. Acredita-se que isso esteja relacionado ao efeito do medicamento sobre a enzima PDE11, que está presente nos músculos esqueléticos. Geralmente, essas dores aparecem de 12 a 24 horas após a ingestão do comprimido e desaparecem em até 48 horas. Tontura também pode ocorrer, principalmente devido a uma leve queda na pressão arterial. Existem efeitos colaterais menos comuns, mas que merecem atenção. Alterações na visão, como visão embaçada ou uma percepção de cor azulada nos objetos, podem acontecer. Também há relatos de diminuição ou perda súbita da audição. Se você experimentar qualquer um desses sintomas, deve parar de tomar o medicamento e procurar um médico imediatamente. E, finalmente, o efeito colateral mais raro, porém mais temido e perigoso: o priapismo. Este é o nome dado a uma ereção que dura mais de 4 horas e é dolorosa. Isso é uma emergência médica. Se não for tratada rapidamente, pode causar danos permanentes ao tecido do pênis, levando à impotência definitiva. Se isso acontecer, não hesite. Vá para o pronto-socorro mais próximo. Agora, vamos falar das contraindicações. Quem não pode, de jeito nenhum, tomar tadalafila? A contraindicação absoluta, a mais importante de todas, é para pacientes que fazem uso de medicamentos chamados nitratos.
Os nitratos são geralmente prescritos para tratar a angina, aquela dor no peito causada pela falta de irrigação sanguínea no coração. Exemplos desses remédios são a nitroglicerina, o dinitrato de isosorbida e o mononitrato de isosorbida. A combinação da tadalafila com nitratos é extremamente perigosa. Ambos são vasodilatadores potentes. Usá-los juntos pode causar uma queda brusca e severa da pressão arterial, levando a tonturas, desmaios e até mesmo a um ataque cardíaco ou derrame. É uma interação potencialmente fatal. Por isso, se você usa qualquer tipo de nitrato, seja em comprimido, adesivo ou spray, você não pode tomar tadalafila. Papo reto. Além dos nitratos, a tadalafila é contraindicada para pessoas com alergia conhecida ao princípio ativo ou a qualquer outro componente da fórmula. Pacientes com problemas cardíacos graves, como aqueles que sofreram um infarto ou um AVC recentemente, ou que têm insuficiência cardíaca ou angina instável, também não devem usar o medicamento, pois a atividade sexual em si já representa um esforço para o coração. Pessoas com pressão arterial muito baixa ou hipotensão, ou com pressão alta não controlada, também devem evitar o medicamento. Problemas graves no fígado ou nos rins podem exigir ajuste de dose ou até mesmo a contraindicação do uso, pois são esses órgãos os responsáveis por metabolizar e eliminar o fármaco do corpo. Pacientes que já tiveram uma condição ocular rara, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, que causa perda de visão, também não devem tomar tadalafila. Existem também as interações medicamentosas que, embora não sejam contraindicações absolutas, exigem muita cautela e acompanhamento médico. Por exemplo, o uso concomitante com alfa-bloqueadores, que são medicamentos usados para tratar a pressão alta, e a hiperplasia prostática, como a tansulosina ou a doxazosina, pode aumentar o risco de queda de pressão. O médico geralmente orienta o intervalo entre a tomada dos 2 remédios ou ajusta as doses. Outros medicamentos podem afetar a forma como a tadalafila é metabolizada pelo corpo. Certos antifúngicos, como o cetoconazol, e alguns antibióticos, como a eritromicina, podem aumentar a concentração de tadalafila no sangue, potencializando tanto seu efeito quanto os seus efeitos colaterais. Nesses casos, o médico pode recomendar uma dose menor da tadalafila. O contrário também pode acontecer. Medicamentos como a rifampicina, usada para tratar a tuberculose, podem diminuir a eficácia da tadalafila. Até mesmo alguns alimentos e bebidas podem interagir. O consumo excessivo de álcool, em conjunto com a tadalafila, pode aumentar a chance de tontura e queda de pressão, além de diminuir a capacidade de obter uma ereção. É uma combinação que não faz muito sentido, né? Você toma um remédio para ajudar na ereção e o mistura com algo que atrapalha. Já o suco de toranja ou grapefruit deve ser evitado, pois ele pode interferir no metabolismo do medicamento e aumentar seus níveis no sangue, de forma semelhante a alguns dos remédios que citamos. Uma dúvida comum é sobre a eficácia. A tadalafila funciona para todo mundo? A resposta é não. A eficácia é alta, com estudos mostrando que ela ajuda uma porcentagem significativa de homens com disfunção erétil de diversas causas, incluindo diabetes e lesões na medula espinhal. No entanto, a resposta pode variar de pessoa para pessoa. Fatores como a gravidade da disfunção, a presença de outras condições de saúde e até mesmo fatores psicológicos podem influenciar o resultado. É por isso que a avaliação médica é tão importante. O médico irá investigar a causa da disfunção erétil. Às vezes, o problema pode ser hormonal, como baixa testosterona, ou vascular, ou neurológico. Em alguns casos, a causa é puramente psicológica, como ansiedade de desempenho. O tratamento ideal pode envolver não apenas a tadalafila, mas também terapia, mudanças no estilo de vida e o tratamento de outras condições subjacentes. Adotar um estilo de vida saudável, aliás,
é um complemento poderoso ao tratamento. Praticar exercícios físicos regularmente, manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso, parar de fumar e moderar o consumo de álcool são atitudes que melhoram a saúde vascular e podem ter um impacto muito positivo na função erétil. A Tadalafila pode ser a ferramenta que você precisa, mas cuidar da máquina como um todo é fundamental para que a ferramenta funcione bem. É interessante notar como a percepção sobre a disfunção erétil e seu tratamento mudou ao longo do tempo. Antes do surgimento dos inibidores da PDE5, nos anos 90, as opções de tratamento eram muito mais invasivas, como injeções penianas ou próteses. A chegada desses medicamentos em comprimidos representou uma verdadeira revolução, permitindo que milhões de homens buscassem ajuda e recuperassem sua qualidade de vida sexual de uma forma muito mais simples e discreta. A Tadalafila, lançada alguns anos depois da Sildenafila, trouxe essa vantagem da longa duração, que mudou ainda mais o paradigma do tratamento, focando não apenas na capacidade de ter uma ereção, mas na qualidade da experiência sexual como um todo, devolvendo a espontaneidade. Para finalizar, vamos recapitular os pontos mais importantes de uma forma bem prática. Se seu médico lhe prescreveu Tadalafila, siga a orientação dele à risca. Não aumente a dose por conta própria, achando que o efeito será melhor. Lembre-se que a dose máxima para uso sob demanda é de 20 mg em um período de 24 horas. E para uso diário, geralmente é de 5 mg. Se você toma a versão sob demanda, saiba que o alimento não interfere de forma significativa na absorção do medicamento, ao contrário de outros da mesma classe. Isso te dá mais liberdade. Mas lembre-se, a estimulação sexual é indispensável para que o efeito aconteça. Esteja atento aos efeitos colaterais. Uma dor de cabeça leve ou um pouco de dor nas costas pode ser normal no início. Mas qualquer sintoma mais grave, como alteração na visão, na audição, dor no peito ou uma ereção que não passa, exige atenção médica imediata. E, acima de tudo, seja honesto com seu médico. Conte a ele sobre todos os outros medicamentos que você usa, incluindo vitaminas e suplementos. Informe sobre seu histórico de saúde completo. A segurança do tratamento depende dessa comunicação aberta e transparente. Compreender como o medicamento funciona é o primeiro passo para usá-lo de forma segura e eficaz, transformando-o em um verdadeiro aliado para sua saúde e bem-estar.